Então você que tá assistindo, tal, aquela câmera ali é a sua, Tá bom. tá bom? Aí você fica à vontade. Aqui é uma central que pega todos nós, e aqui tem uma pra mim, uma pro Gus. Como eu falei no começo, divirta-se, meu amigo. Senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do TechSec Podcast. Hoje, Josu aqui com uma pessoa super especial. Uma pessoa massa, uma pessoa forte. Nossa, ó, até um detalhe pra você que tá assistindo. Teve toda uma engenharia aqui na câmera pra gente conseguir colocar esse cara no ângulo. Então, tá bem bacana o episódio de hoje. E aí, Josu? E aí, meu velho? Tudo bem? Tudo bom? Muito bom. Estamos quase no finzinho do mês de agosto. Quase setembro, Quase o melhor mês do ano. É isso aí. Eu lembro quando você falou isso de julho. Junho. Junho. São 2 melhores meses no ano. É isso. Galera, antes da gente iniciar, já deixa aqui no campo dos comentários as expectativas de vocês pro episódio de hoje. Curta, compartilhe e vamos agora aos nossos parceiros e patrocinadores. E ela, a Apura Cyber Intelligence, é uma empresa de vanguarda especializada nos aspectos críticos de segurança cibernética e inteligência de ameaças. A expertise da Apura abrange desde a identificação e mitigação de ameaças e fraudes online, até a investigação digital e segurança ofensiva avançada, baseada em inteligência de ameaças. A gente agradece a parceria da Apura e a preocupação com conscientização. Valeu, Apura! Há mais de 20 anos, a Netcurs ajuda organizações no mundo inteiro a proteger dados, identidade e infraestruturas críticas, oferecendo soluções para governanças de acesso, proteção das informações sensíveis, conformidade, detecção de ameaça e adoção segura à inteligência artificial. Quer fortalecer a estratégia de segurança da sua organização? Acesse o link na descrição desse episódio e conheça mais. Netcurs, porque a segurança dos dados começa com a identidade. Firewalls evolui, EDR evolui, Intel evolui. Então por que o comportamento humano ainda é tratado como campanha anual? A Bifish apresenta a primeira plataforma brasileira dedicada à gestão do risco humano, com uma abordagem contínua que revela a exposição real, prioriza fragilidades comportamentais e apoia decisões estratégicas. Valeu, Bifish. Se a gente fala de tecnologia, segurança e carreira, a gente fala de evolução. E evolução exige conhecimento e parceiros estratégicos. Por isso, a Logical IT está com a gente aqui no TechSec. A Logical IT é especializada em cibersegurança e atua sustentando de forma contínua a operação de segurança das empresas, conectando consultoria, serviços gerenciados, inteligência de ameaça, gestão de vulnerabilidades e IA para fortalecer a defesa. Uma atuação completa, conectada à realidade de cada negócio. Quer saber mais? Acesse o site que está na descrição aqui desse episódio. Tamo junto, Logical IT! Em tempos de alta tecnologia, enfrentamos altos riscos. A sua empresa está protegida? A Kimoshiro Cybersecurity oferece consultoria em cibersegurança, proteção de dados, compliance, treinamentos, perícia digital e planos contra incidentes cibernéticos. Com um time de especialistas e um projeto personalizado, a sua organização pode seguir uma trajetória de crescimento seguro. Kimoshiro Cybersecurity. Segurança que inspira confiança, proteção que transforma o negócio. E ela, G2 brindes personalizados, então para aí, você que é pessoa física, você que é pessoa jurídica, que tá naquele momento de eternizar memórias, lembranças super especiais e não pensa mais em brindes mesquinhos. Você quer dar de fato uma experiência para quem ganha brindes espetaculares? Contate agora a G2 brindes personalizados. Aqui na descrição desse episódio, todos os links direto aos sites dos nossos parceiros. Boa. Chegou o momento, Josu. Vamos para ele. Tum, 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 tum. Tan, 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 tan. Diretamente da Ironberg. Nosso convidado é formado em engenharia na PUC Campinas, com MBA em gestão de pessoas e projetos. Além disso, é pai e fisiculturista. Pai da Helena. Olha que bacana, Helena de 2 anos. Talvez seja um dos maiores títulos, se a gente perguntar para ele, talvez seja o título de pai. Tem mais de 30 anos de TI, desde os seus 13, 14 anos, a gente vai falar sobre isso hoje. E desses mais de 30, 18 são dentro do universo da cibersegurança. Então, o cara capinou ali quando a gente não estava na área e quando o mato estava bem alto. Conhece bastante coisa.
Hoje é diretor de contas na Vision Cybersecurity, já passou por gigantes como IBM, Capgemini, Deloitte e Trend Micro. Senhoras e senhores, recebam com muitas curtidas ele, Carlos Reitman. Muito bem. Seja muito bem-vindo, meu amigo. E aí, meu amigo? Tudo bem? Tudo bem? Tudo jóia. Prazerzaço receber você aqui, meu velho. Presente pra mim estar aqui hoje com vocês. Literalmente uma pessoa de peso. Oh, aí sim. E uma pessoa que traz uma calma. Até eu quero te perguntar sobre isso, assim. As pessoas geralmente têm algum tipo de preconceito quando te vê assim na rua e depois troca uma ideia com você e fala: Por caramba, essa não cara de tem bad boy, né? essa skin aí tá totalmente diferente. É 100% do tempo, bicho. 100% do tempo. Geralmente a pessoa, a primeira coisa que ela olha é cara de bravo, né? Tipo, grandão, cheio de tatuagem. Que legal, cara. Mas, assim, não deixa de ser uma defesa, entre aspas, né? Porque você tem medo, nem acaba chegando. Mas, cara, quando chega, vem conversar. Se é homem, principalmente, começa a judiar. Eu já viro meme. Em todo lugar que eu passei de trabalhos, assim, eu virei meme em todos os lugares. Então, eu sou bem tranquilo, de verdade. Que legal. Carlão, e isso é verdade, tá? Eu preciso testificar aqui, eu vou falar por quê. A gente já se encontrou em alguns eventos, Carlão, bad boy, velho. E aí, quando a gente começou a se falar, você sempre muito sereno, velho. Então, é uma verdade aqui. Parabéns por isso. Obrigado. É muito louco. É. Tanto que essa é a primeira vez que eu te encontro presencialmente. Eu já falei isso pra você. Caramba, que calma, que serenidade. Mas a gente já viu ele em algum evento. Que Você bacana. vê porque chama atenção, né? É grande, tem tatuagem e tal. Sim. Enfim. Carlão, antes de mais nada, temos presente pra você, a gente vai entregar depois, beleza? Beleza? E aí a gente vai fazer aqui nossa autodescrição e vamos embora, beleza? Beleza. Então, sou Josué, um homem preto, uso um boné preto, uso óculos também e uso uma camisa cinza com um casaco cinza por cima também, Gus. Sou Gustavo Marques, um homem negro, cabelos pretos, hoje com uma blusa de frio cinza e um relógio no braço esquerdo com pulseira verde. Sou Carlão, eu uso uma jaqueta do Chicago Bulls, preta, vermelha e branca. Uso também um relógio com pulseira vermelha. Uso anabolizante. Boa. Mas com prescrição, viu, Com pessoal? prescrição, viu? Profissional, cara, é Profissional, profissional. É isso. Sempre. Boa. Então vamos para o nosso momento fun fact com o nosso amigo Carlão. Tan, tarararam, tan, tan. Tá com você, meu amigo. Você falou de ser grandão, bad boy, tem vários exemplos engraçados. Tipo, acho que um bem engraçado foi num IAM Tech Day, acho que foi de 3 anos atrás. E eu vi um cara vestido de padre lá. Eu achei até que ele fosse padre ou qualquer coisa lá do evento, não sei. E aí eu vi que ele tava com dificuldade de pegar comida e eu peguei pra ele. E falei, não, peraí, eu vou lá pegar pra você. Peguei pra ele e tal. E um tempo depois eu precisava de um cara que manjasse de NetIQ. E cara, é muito difícil de encontrar. E o cara se candidatou na vaga. Aí eu abri lá pra fazer entrevista com ele. Eu tava na Deloitte. Aí o cara olhou assim, se assustou. Ele falou, você tava no MTech Day? Eu falei, tava. Ele falou, pô, eu achei que você era segurança do evento. Eu falei, não, Caraca, eu velho. era parte do evento. Ele, pô, que legal, cara. Ele falou, muito obrigado pela sua gentileza que você fez lá de me dar comida. Eu não tava conseguindo pegar realmente. Eu falei, mas você é padre? Ele falou, não, eu tava vestido de padre pra ficar no evento. Eu falei, bom, tudo bem. A gente trocou aí. Mas é engraçado. E o que eu falei de virar meme é isso, cara. Mas geralmente, por onde eu passo, eu faço amigos. Eu sou desse jeito mesmo. Eu procuro sempre ajudar as pessoas. Eu não sei não fazer isso. Não sei não começar a trabalhar, não ser amigo da pessoa. Então, geralmente, o homem que é mais debochado, cara, os caras fazem muito, judia muito de mim. Eu fui no último churrasco aí, num encontro, e um amigo me viu, tinha deixado o bigode só, ele falou assim, ó o Charlie Chaplin aí. Aí o outro, ó o Sargento Megera, o Pincel aí, ó o Sargento não sei o que lá. Eu falei, cara, eu vou ter que tirar esse bigode, porque senão eu vou piorar, né, minha situação nas empresas. Mas é meu perfil mesmo, eu sou assim mesmo. Que legal, E, meu cara, acho que pra mim, ser desse jeito é muito olhar pra minha família, quem minha família foi e tal, muito esse traço, sabe? E é genuíno mesmo, não é uma coisa forçada, assim. Eu gosto de ser assim também. O interessante é que você foge de um padrão e isso te torna inesquecível para determinado mercado. É, fica marcante, né? Isso fica marcante. Carlão, vamos falar um pouco da primeira pergunta, como você acompanha o TechSec, você já sabe, mas a gente quer conhecer você agora. A gente é claro que vai falar sobre o lado corporativo e profissional, mas onde tudo começou? Conta um pouco pra gente da sua história até você navegar nesse universo da cibersegurança. Legal. Eu fiz processamento de dados lá atrás. Sinceramente, nem sei se existem cursos assim hoje em dia.
E eu tive uma puta base técnica. Isso significa que eu aprendi Clipper, que eu aprendi Pascal, eu aprendi C, C++, Visual Basic, COBOL. Eu cheguei a pegar aqueles disquetes imensos que a gente compilava um programa de COBOL, deixava com o monitor, voltava com os erros pra gente corrigir. Então, lá atrás não tinha muito essa coisa do wizard, né? Drag and drop. Você tinha que aprender o que que era uma lógica computacional, como é que funcionava aquilo, uma matriz, por exemplo. Uma coisa que você achou que nunca fosse utilizar, mas pra frente acabou sendo utilizada. Isso foi lá atrás. Então eu tive uma puta numa bagagem técnica legal pra caramba. Fiz coisas legais pra caramba lá atrás. Por exemplo, tinha uma feira que chamava Escola Aberta. E eram poucas escolas de Campinas. Bento Quirino, uma escola da Unicamp, que acho que era Cotuco o nome, e a nossa, que era o Colégio Batista, que tinha Colégio Batista aqui em São Paulo também. Cara, a gente fez um programa muito legal. Eu e a professora de Clipper, chamava Pesos de Medidas. Inclusive, eu coloquei cor. Isso era, cara, era o máximo, assim. E no terceiro ano eu fiz a urna eletrônica, em C. E a parte de arquivos, um amigo ajudou a fazer. Tipo, éramos um grupo. Então, cara, você imagina, hoje a gente simplesmente clica com as coisas com o mouse. Na época, você tinha que direcionar na tela o ponteiro. Você clicava, mudava o botão de cor para fazer aquela coisa, tipo, está clicando, entendeu? Para dar aquele efeito do clique. Era difícil. E era tudo na mão. Então a gente desenhou a urna, cara, foi um sucesso. A gente apresentou na Escola Aberta e foi bem legal. E começou lá a minha paixão. Saindo de lá, o meu sonho era trabalhar no CPQD, que era a Telebrás. Eu fui primeiro trabalhar no CTI, que é do governo, que é Renato Archer. Não trabalhava bem na área de TI, eu dava suporte para algumas equipes lá, mas aí eu tive a chance de ir para o CPQD e fui correndo para lá. Ali sim, eu aprendi muito, 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 muito. Já programava em Java antes, mas o CPQD foi uma mãe, pagava certificações, treinamentos, cara, de Java, de Rational Rows. Eu tirei, acho que na época, umas 3, 4 certificações de Java. E também tinha da Unicamp, que era a Hand, que eram os papas do Java. A gente fazia esse treinamento, tirava certificações. Primeiro framework Struts eu coloquei lá no CPQD, com a ajuda de uma pessoa que chama Rogério Zamboim, que nós não temos mais contato. Então, cara, eu tive uma puta bagagem para aprender o que que é a programação em si. Como é que funciona isso? Outra coisa, CPQD, Telecom. Uhum. Cara, que limpava cabo na faca, montava cabo, levantava bastidor, já era forte naquela época, levantava bastidor, botava ali, botava as máquinas, os monitores eram desse tamanho, pesados, bem pesados. Montava rede, montava segmento de rede, tudo na mão. Então você tinha que aprender o que que faz o quê. Quando surgiu segurança, cara, era um bracinho, era antivírus, na verdade, um bracinho de infra. E na época eu tive até a chance, mas eu quis ficar em infra porque, cara, fizemos projetos grandiosos na época. Então, antigamente NAT e Gateway eram máquinas separadas, eram máquinas imensas. E a gente compilou o kernel de uma máquina e fizemos um NAT e Gateway juntos. Então, isso culminou em a falência de uma empresa que vendia essas máquinas, que eram imensas. Padrão de TV digital, que hoje é só apertar o botão. Eu coloquei uma primeira imagem no set-top box, lá, no CPQD. Tinha uma diretoria de TV digital. Então, a gente teve a chance de se comunicar com o set-top box e fazer funcionar aquilo. O primeiro streaming, que também não dava para dar pause, por exemplo, a gente só conseguia mandar para o set-top box e ele passava lá um streaming de 30 segundos, a gente conseguia fazer isso. Foi tudo lá atrás. Então, padrão de TV digital, um programa chamava .ip, que é MGW, que era de multi-gateway. Então, tipo, trabalhar com multi-gateway. Hoje, cara, é uma coisa super easy. E é por isso que segurança cresceu tanto se você olhar para trás, sabe? Tipo, o que que era lá atrás segurança? Era antivírus, era disquete. Nem segurança em rede a gente tinha. Você conseguia instalar um programinha de nuke, conseguia nucar uma pessoa, derrubar a outra, era super easy. O que tinha de evolução na época? Eu me lembro muito das palestras da Motorola. Uma vez eles foram lá no CPQD, eu era super jovem, assim, devia ter uns 18, 19 anos, e eles tinham um aparelho que se a pessoa passasse mal, ela apertava um botão, e aí, tipo, vinha socorrer, eu ficava, nossa, puta merda, tipo, desculpa meu francês, meu Deus, eu ficava maravilhado, nossa, por que que eu não trabalho com isso, tal, quero desenvolver alguma coisa, mas naquela época a gente já fazia coisas grandiosas ali, no CPQD. Foi realmente um divisor de águas na época. E aí eu, de Campinas, caipira, né? Queria entender o que que era São Paulo, porque tava tudo Como que era aqui. a cena de tecnologia e cyber em Campinas nesse tempo? Cara, nesse tempo, a empresa que fazia isso era o CPQD, a Telebrás, e tinha CIT,
que tinha acabado de começar. Entendi. Já tinha CIT lá? Aceitei, foi, eu acho que é meados de 99 a 2000. Cara, era uma salinha perto do RH, Tava nascendo. tava nascendo. Eles até tentaram levar gente do CPQD pra lá, algumas pessoas foram. Tem um amigo que chama Carlos também, que eu acho que tá lá até hoje, Carlos Leite, deve tá beirando seus 25 anos de CIT. Começaram numa salinha e hoje eles têm presença global, começou ali, cara. Eles são gigantes, né, cara? Caramba. E várias outras empresas ao mesmo tempo, uma que fornecia uma solução de marketing, que era de um professor nosso na PUC, e eu não tinha essa visão de mercado, eu queria corporação, assim, sabe? Eu não sabia se eu fosse empreender, se ia dar certo ou não. Não tinha essa visão, então, não, eu quero virar gerente. Essa era a minha visão na época, assim, né? Sem entender muito como seria meu futuro dali pra frente. Só que eu era técnico demais pra virar um gerente, e de repente bonzinho demais pra ser um gerente, porque saber lidar com as pessoas, tipo, também é um dom, né? E nem todo mundo entende isso. Mas, cara, eu tive muitas oportunidades ali. A quantidade de certificações e treinamentos que eu fiz pelo CPQD, cara, é imensurável. Você acha que isso foi uma alavanca pra sua carreira? Foi super alavanca. Porque desde aquela época, assim, beleza, eu queria virar gerente. Eu virei um gerente de projetos primeiro, que era numa empresa em São Paulo, chamada. Eu não lembro se era Intivision, mas eu preciso ver no meu currículo, mas lá atrás. Então, cara, eu vim com um terno, eu só tinha um terno, 2 gravatas, um sapato. Eu vim morar Que na legal, casa, velho. na casa. PM-Bock na mente. Cara, era isso. Eu vim morar em São Paulo na casa do meu cunhado, que é o marido da minha irmã. Ele era coronel da aeronáutica, ele tinha uma casa disponível pra ele aqui em São Paulo. Cara, eu tinha um colchão, dormia no colchão, eu tinha um mancebo assim pra pendurar o terno, que era o mesmo. 2 camisas, 2 gravatas, porque a gente trabalhava de gravata na época. E meu primeiro trabalho foi no Centro Empresarial. Nunca esqueci, cara. E eu fui lá na 25 de março comprar uma maleta falsa da Montblanc, porque eu queria fazer, né, uma marra e tal. Não tinha condição de comprar uma maleta original. Mas foi ali minha primeira experiência com data protection, digamos assim, mas não era bem isso, tá? Então, além de ser gerente, eu também ajudava a desenvolver e ajudava tecnicamente. Então, meio que não existia, assim, aquela pessoa que, tipo, não, eu só vou trabalhar com estratégia. Cara, tinha que botar a mão. Isso era bem visto no mercado na época, né? E tentando vir pra cyber, assim, por que eu vim pra cyber? Cara, eu sempre gostei eu nunca saí de telecom, saí uma época trabalhando um pouco com FSI, com bancos, assim, com sistemas de banco, mas, cara, voltei logo pra cyber, pra infraestrutura, e aí tive outras oportunidades, aí como gestão mesmo, como diretor, novo, cara, 32 anos, mas o que eu fazia era pré-venda técnica, era solutioning, era apresentação técnica, apresentação pro Que legal. cliente. Então, cara, não tinha ninguém lá atrás. Então, as pessoas que eram técnicas lá atrás, muito provavelmente são vice-presidentes hoje, presidentes, diretores, papapá. E até um ponto, talvez puxando um pouco para trás, antes da gente continuar, você, enquanto adolescente, você pensava já em trabalhar com tecnologia ou isso surgiu na tua vida? Já, eu fiz processamento de dados, eu entrei lá, eu tinha 14 anos, né? Eu me formei, eu saí da oitava série com 13 anos, mais ou menos, com 13, 14 anos, e fui pro colégio técnico. E aí, cara, eu não tinha um computador, minha família era muito simples, eu nunca esqueço, cara, meu pai, nós fomos no Extra, nem sei se tem esse mercado ainda, deve ter. E nós financiamos um IBM Aptiva K25 Que legal. 586. Vinha com o jogo do Pitfall. Cara, eu não queria nem saber. Eu queria jogar o Pitfall, eu queria jogar outras coisas lá. Que legal. Mas foi lá que eu aprendi até mexer no Paintbrush. Parece besta, né? Mas eu não tinha contato. Então, tipo, pra mim foi tudo. E ali saiu muita coisa de programação, muitos programas, muitas Isso. coisas, cara. E foi uma puta base, porque eu também era curioso, né? Cara, e se eu instalar isso aqui? Instalava. E se eu instalar aquilo? Instalava. E se eu fizer isso? Tipo, e se eu instalar um túnel aqui pra acessar minha máquina do CPQD? Cara, era super precário. Quebrou muito a máquina? Cara, quebrou. Quebrou, troquei o modem, que fazia aquele barulho pá, na hora de conectar na Natural, né, internet. meu velho? Cara, quebrava, aí eu mandava arrumar, não conseguia ficar sem. Gostava de chat, tipo, ia descobrir os chats, né? Tipo, aqueles chats da UOL que tinha na época. Cara, E eu aí, fiquei muito em chat da UOL. É. Lembra do Sim, com bate-papo da certeza. UOL? era legal pra caramba. Você podia botar figura. Nossa, eu me achava assim, A cara. UOL dominou esse mercado de Dominou. Eu lembro de que eu tinha bate-papo, né? 13 anos, eu entrava nas salas, naqueles chats de relacionamento pra zoar. Entrava nas salas de pessoas de 40, 50 anos. É verdade, era dividido por idade. Idade, cidade, aí tinha outros temas, né? Não, aqui é Tinha. o advogado Ailton. Bons Aí se tempos, você cara. assinava, você conseguia comprar um ícone, né, pro seu
nickname. O meu sempre era o padrão dele. Não, então, você podia pôr um nickname, beleza? Sim. Mas se você assinasse, ou você fosse assinante UOL, você poderia pôr um rostinho, tá ligado? Um smile pretinho, por Sim, exemplo. sim. Que Ah, interessante. legal, cara. O Enfim, meu já é mais antigo, mais old school, assim, não tinha isso na época. não. Não. Você pegou ICQ. Isso aqui é sim. Eu sei o número do meu ICQ até hoje, cara. 3841-2041. Sério? Sim, Caramba. ICQ foi a base da base, né? a Isso base aqui da eu não base. peguei. ICQ eu peguei. Tem clientes que eu até zoo até hoje. Falo assim, cara, me tira aí do ignored list, velho. Fala comigo aí, pô, não tá me respondendo, vamos legal, conversar. E Ah, aí eu uso o ICQ. Carlão, a gente tá falando aqui de retrospectiva, meu velho. 30 anos é uma idade de uma pessoa, cara. Que é o que Sim. você tem de tempo na área. Isso é muito legal porque mostra o quão consolidado você está. Foi o que você falou. As pessoas daquela época, que eram os técnicos daquela época, hoje são diretores, Sim. presidentes, enfim. Muita coisa mudou. E aí, na sua fala, me chamou a atenção algumas coisas que eu vou colocar aqui, mas eu queria ver o seu ponto de vista. Do ponto de vista de transformação tecnológica, isso é um fato. Muita coisa acelerada, as coisas mudam muito rápido. É, Até o dress code mudou. Você falou do terno. Hoje, talvez o cara não vai comprar um terno porque quebrou esse estigma, né? Né? Enfim. Por exemplo, o Carlão, um cara tatuado, é um diretor. Antigamente, talvez o cara olharia e não sabe, não sei, segurança, que foi o que você falou. Tinha um Estereótipo. estereótipo, né? Enfim, o grande ponto é, fora isso, que são detalhes, o que você mais viu de transformador na nossa área, fazendo uma retrospectiva rápida, assim, que você fala, cara, isso aqui pra mim foi uma mudança drástica, assim. Não sei se foi ransomware, o que foi que você viu que virou uma chave, assim, no mercado, que você falou assim, cara, é a hora de eu sair de infra, por exemplo, que você falou, foi de infra e voltou pra infra, mas você agora é cyber, porque a cyber é o negócio do momento, por exemplo. Cara, eu acho que foram os ransomware, sim. Mas, por exemplo, eu tenho um amigo, cara, que ele coleciona vírus, Fernando Amati. Então, tipo, ele é um cara que tá mais antigo que eu ainda, desde lá atrás, assim. Mas eu acho que um divisor de águas não foi só sobre ataques, assim, foi sobre a evolução de todas as plataformas que a gente vê no mercado, cara. Uhum. Tipo, você olha, cara, como evoluiu isso, como evoluiu aquilo, e foi pela necessidade? Tipo, foi pela necessidade de evolução ou pela necessidade de um ataque, por exemplo, de Então, um o intento? motivador, né? Tipo, dá pra você pensar sobre isso. Porque, assim, hacker vai sempre ser hacker, velho. O cara vai sempre tentar de alguma maneira, tipo, entrar, sei lá, entrar em algum parque, por exemplo, bagunçar, fazer alguma coisa, roubar dinheiro, dados ou o que seja. Então, tipo, isso existe desde lá atrás. Como? Existiam programinhas bobinhos, assim. Eu falei de nuke, mas tinha programa de invasão. Você botava o IP da pessoa, a gente não tinha segurança nenhuma, era zero. Você botava o IP, você se comunicava com a máquina da pessoa, você apertava o botão lá, você abria o disquete, por exemplo. A pessoa já ficava em pânico. Sim. Começou com isso, assim, lá atrás. Aí você apertava o botão, você conseguia rebutar a máquina da pessoa. Isso era assustador. Pensa em hoje, que a pessoa entrando no meu celular aqui, e já fizeram isso, cara, mesmo sendo de segurança, o cara fez um empréstimo de 100 mil reais com desconto em folha. E eu não vi. Uhum. Então, assim, pensa de uma coisa para outra. Olha o gap, cara. O que aconteceu nesse tempo aqui de 20 e tantos anos, sei lá, 30 anos, que mudou de um programinha de invasão para um cara conseguir mudar o meu número de telefone, sendo que eu tenho 2 fatores de autenticação. Tipo, que aconteceu nesse meio tempo? Cara, não só nós evoluímos, mas os hackers também. Sim. Então, eu vim seguindo o mercado, olhando para isso todos os anos quando a gente encontrava algum problema. Eu sei que a gente colocou na pauta identidades, então, tipo, a gente pode entrar nisso e aí eu já posso te falar desde lá do que aconteceu, o que veio acontecendo pra gente mudar, evoluir e crescer, entendeu? Mas isso não só nessa disciplina, obviamente, mas, cara, pensa nisso. Lá atrás era um programinha bobo. Você botava o IP, o cara fazia um check de IPs em uma lista, por exemplo, em um provedor, aí ele pegava o meu, o seu e do Gu, por exemplo. O cara colocava lá e o cara começava a brincar na sua máquina, mas ele já tinha acesso a ela. Uhum. Já era fácil lá. A gente foi dificultando o caminho, mas eles também foram aprendendo novos caminhos. Vai passar, né? Mas
assim, entrando nesse tema que você puxou, porque quando a gente fala sobre IAM e você tem mais de 15 anos, você tem 16, mais de 16 anos de experiência em gestão e identidade de acessos, o que me leva a ficar reflexivo aqui é como que isso era antes, porque se a gente fala em 5 anos, e a IAM começou a evoluir muito em 5 anos, soluções fantásticas, a prioridade de algumas empresas em relação a isso. Tem muita gente que fala, é um novo perímetro, o hacker não quer invadir, ele já tem uma credencial, a chavinha ali, ele abre a porta e Exatamente isso, acessa. cara. Mas como era antes? E como que você viu quando isso... Aliás, como você se sentiu quando isso se popularizou? Cara, eu acho que IAM nunca vai perder o hype. Essa é a primeira coisa. As empresas vão sempre precisar olhar para isso, com carinho. É complexo, é chato, mas tem que ter muito carinho com isso. Lá atrás, quando eu fazia as primeiras apresentações de IAM, eu levava uma apresentação para explicar o que é federação, como é que funcionava lá atrás, como é que você entrava numa empresa, por exemplo. Eu sou mais velho que vocês, eu tenho 45 anos. Então, a minha primeira visita no CPQD para fazer uma entrevista, por exemplo. Como é que alguém me autorizou a entrar? Um papel escrito meu nome, qual era o prédio 7, e ficava um guarda lá e ele me autorizava. Na quarta vez que eu fui pro CPQD, por exemplo, tinha já um acesso na catraca. Já evoluímos, certo? Do papel para um acesso. Na 10ª vez, eu tô chutando aqui, eu já tinha um crachá com a FID ou o que seja, e eu consegui entrar. Eu já era uma identidade dentro da corporação. Sim. Aquele crachá era meu, o ID era do Carlos, e se apresentava ele lá. Foi evoluindo, aí nessa evolução já apareceu o meu nominho lá, Carlos Reitman. Então o Carlos tá entrando no prédio, tal hora, já tinha o registro dele lá bonitinho. Isso também foi evoluindo dentro das empresas. Como que é olhar lá atrás, olhar agora? Cara, tem muitas empresas que ainda sofrem, que ainda têm o mesmo problema, vamos dizer assim, as identidades. Sim. Porque às vezes a empresa ela adquire empresa e ela, cara, não olha para isso. Então, se você não é uma empresa que olha com carinho para isso e tem um mapa da sua identidade, muito provavelmente você vai ter um problema. Se não, um apontamento de compliance, obviamente. Mas se você não tem carinho com a sua identidade dentro da empresa, cara, você tá fadado a ter algum problema mesmo. Assim como você disse, o hacker ele se loga, né? Ele parou de tentar invadir, ele pega uma credencial aqui e ele se loga lá. Como é que ele faz isso? Cara, são diversos caminhos. De novo, se você não tem o mapa dessa identidade, como é que você sabe se ela tá ativa, se ela tá dormente, se ela é de sistema? Se você já mandou o cara embora e o cara tá lá, com o mesmo grant de antes, ninguém viu. Ah, mandaram o cara embora, não tem um break the glass. Mandaram o cara embora e ele ficou lá porque foi de última hora, o cara, sei lá, bateu em alguém. E a identidade dele ficou lá. Cara, isso é um prataço cheio, né? Sim. Precisa ser tratado com carinho. Muitas empresas têm o mesmo problema de lá de trás, mas muitas outras, cara, já estão bem evoluídas no assunto, assim. Isso é bem legal. Você vê que identidade, porque eu já trabalhei em empresas que identidade ficava dentro de TI e hoje eu vejo empresas que identidade está dentro de cyber. Existe, na tua visão, um lugar ideal? Cara, eu acho que é cyber, né? Pra mim é cyber. Que Tem que legal. ficar dentro de cyber. Você tem que cuidar da sua identidade, tem que proteger a sua identidade. Como é que você faz para proteger a sua identidade? Você tem que ter, obviamente, processo antes. Eu não vou nem falar de plataforma, que todo mundo fica esperando você falar de Sim, plataforma, né? sim, Não, sim. velho. Você tem que ter um processo antes, tem que entender o perfil da identidade, tem que saber o que ela acessa, qual é a catraca, qual é o sistema, qual é a porta, qual é a shell. Enfim, você tem que ter um mapa dela para você também desprovisionar os acessos. Então, tipo, se você não tem isso, como é que você faz? Uhum. Processo. É importante, cara. O processo, estando bonitinho, você consegue aí colocar uma ferramenta para automatizar o seu processo. Se o seu processo não estiver bonitinho, você vai automatizar o caos. É. Ou você vai piorar a sua Perfeito. situação. O Carlão, eu acho, e eu acho que você concorda, vocês concordam, que as empresas é um reflexo da sociedade. Então, por que eu tô falando isso? A gente tem um lema aqui no TechSec que é o Bora Conscientizar. Justamente para que a gente evangelize o público que não tem acesso à segurança a conhecer segurança. Mas a gente entende, nós entendemos que as pessoas não têm o cuidado com o seu usuário, com a sua credencial. E isso vai refletir nas empresas, É. automaticamente.
eh, você acha que as pessoas sabem lidar com seus usuários? Ou você acha que isso aqui ainda é embrionário? A gente tá começando a falar nas empresas para as pessoas levarem para casa. Você entendeu? Sim. Eu acho que nesse caso, cara, a empresa tem que tomar esse cuidado. A empresa tem os seus ativos. Eu não posso contar com a consciência do cara que está utilizando o meu ativo, por exemplo. Eu tenho que rotacionar uma senha, eu tenho que ter um segundo fator de autenticação, três, não sei. O Josu tá aqui hoje, amanhã o Josu se loga lá da Tailândia. Opa, que problema, o que tá acontecendo aqui, velho? Exato. Então, tipo, a empresa precisa entender isso. Não, pera aí, ele tá tentando me logar aqui da Tailândia, cara? O que tá fazendo lá? Não, ele tá em São Paulo. Tem um problema aí. As pessoas têm que ter consciência, obviamente, mas, cara, eu não posso esperar isso delas. Eu tenho que colocar alguma coisa pra fortalecer isso. E é Você aí que as plataformas ajudam, você entendeu? acha que com base nisso, aí só um gancho na pergunta para você continuar, somos nós, profissionais de segurança, que ditamos essa segurança na sociedade para ela devolver isso para nós? Faz sentido? Cara, boa pergunta. Se fosse assim, eu gostaria que fosse assim, Porque a sinceramente. gente Não, não aprendeu isso na escola, velho. com A gente certeza. tá fazendo isso aqui no trabalho pra gente voltar pra casa e falar pro seu pai, pra sua mãe, pra nossa avó, pra tia, ou instala aí o segundo fator, toma cuidado com a sua credencial. Ou seja, a gente tá fazendo isso no trabalho pra trazer pra casa. Você acha que é Eu isso? acho que depende, assim, na minha visão, depende muito também do formato, sabe, que essa informação é compartilhada com funcionários, por exemplo. Às vezes a gente, enquanto profissionais, a gente acaba transmitindo essa informação de forma muito dura, sabe? Ó, você precisa fazer isso aqui, senão você vai sofrer algum tipo de penalização e etc. Aí a pessoa chega em casa, faz de qualquer jeito, porque não tem ninguém para monitorar, fiscalizar. Se a gente humaniza a forma como a gente compartilha esse conteúdo, a pessoa consegue transmitir, sabe? Então, mas esse é o ponto, Gu. Você acha que a gente tá nesse momento da sociedade que a gente tá levando a mensagem da empresa pra casa, porque de casa pra empresa eu sei que a gente não leva. Tô falando a gente profissional, tá? Sim. Mas eu tô falando em termos de sociedade mesmo. Cara, eu faço a minha parte. Não, sim, mas Assim, você é um profissional de segurança. sim. Mas o que você tá me falando é engraçado até. Esse é meu primeiro podcast, tá? De verdade. Mas eu fui numa rádio, um tempo atrás lá em Campinas, e eles me chamaram pra falar de segurança. E esse era o tema. Cara, como é que eu falo pra minha mãe, que tem 70 anos, que Legal. ela tem que pegar o celular aqui no WhatsApp, fazer isso, tirar a fotinho dela, deixar a foto só pros contatos dela. Por quê? Porque aparece aí um Zé, pega o celular, pega a foto dela, começa a pedir dinheiro pra todo mundo, que é o que as pessoas fazem. A minha mãe quase caiu, cara. Minha mãe, ela tinha seus 76 anos e, cara, o Carlos chamou ela e falou assim: mãe, eu preciso de dinheiro, tô na porta do banco, não sei o quê. E ela ficou desesperada, porque minha mãe era uma pessoa super inocente, assim, super boa de coração. E ela quase caiu, assim, no conto dos R$ 5.000. Então, assim, eu acho a sua colocação é perfeita. Eu faço isso, tipo, eu falo: olha, precisa fazer tal coisa, tira sua foto, faça isso, faça aquilo, porque, cara, pra você não dar margem pra isso, não clique nisso, não clique naquilo. Acho que você tá certo. Tem gente que às vezes não faz, às vezes, cara, é porque você tá em casa, é meio que trivial, assim, sabe? Tá você e sua mulher, sua zona de conforto. Talvez você não queira misturar, de repente, a sua zona de conforto com o seu trabalho, mas é importante a gente conscientizar, porque qualquer erro, cara, você já cai numa engenharia social. Qualquer coisinha, qualquer coisa que você clica. Eu lembro do celular da minha mãe, ela instalava tudo. Uhum. Você pegava assim: mãe, o que que é isso aqui? Cheio de aplicativo, né? Ela, não fui eu, ela falava, não fui eu. Eu falei: mãe, mas tá tudo no seu celular aqui, tem mais de 15 aplicativos novos, o que que é isso aqui? Cara, imagina pra ela cair nessas coisas, é muito fácil. Ela tentou comprar um jogo de panela por R$ 50. Falei: mãe, onde é que você compra um jogo de panela É, por R$ 50? E ela perdeu R$ 50. Então são essas coisas que a gente tem que evitar dentro de casa, sabe? o grande ponto aí, eu vou usar esse case aí que você está usando, que é o case de muita gente, talvez até o meu também, minha mãe, meu pai, ou das pessoas que estão assistindo a gente. Vamos voltar para a identidade. Ela cadastrou lá o usuário dela e senha dela num aplicativo que. E aí, talvez esse usuário e senha é o mesmo de que ela acessa o e-mail, que é o mesmo que ela acessa outras Sim. coisas. Esse é o ponto. E aí eu vejo que as pessoas estão começando a entender que tem que ter uma senha diferente para um aplicativo e tal. Só que o meu ponto de reflexão, usando o case da sua mãe, é justamente esse. Somos nós, de novo, que ditamos a regra para a sociedade. E quando eu vejo isso, eu acho isso muito bacana do nosso ponto de vista de missão. Porque a gente tem uma missão tão
ao mesmo nível de um policial, de um advogado, de um médico. Sim. A gente devolve algo para a sociedade muito rico, sabe? Qual a leitura de Legal, vocês? muito Cara, legal. legal. Eu super concordo com você, de verdade. Acho que a gente tem o mesmo peso. Porque hoje é uma guerra que não é transparente, vamos dizer assim, entendeu? E isso pode acontecer simplesmente amanhã. Antigamente era da cadeia que ligavam, né? Você castrei seu filho e tal. Cara, hoje é muito mais digital a coisa. E é Sim. muito mais rápido. Às vezes uma senhora de idade tem medo do que acontecer, pega e repassa o dinheiro, enfim. E de verdade, quase aconteceu com a minha mãe. Ela quase depositou, ela tentou me ligar, não conseguia falar no número que tava me mandando mensagem lá. Quase terminou mal. E foi uma super coincidência, porque eu tava numa sessão de fisioterapia onde eu não tava com o celular. Sim. Pensa. Eu liguei pra ela porque eu vi 15 chamadas dela. Aí eu falei, mãe, o que aconteceu, pelo amor de Deus? Ela já tava chorando porque achou que tinha acontecido um problema e ela ia depositar o dinheiro. Caraca. Então, cara, a sua colocação tá perfeita. Acho que a gente tem que ter essa missão, sim. E a gente tem que trazer da empresa, falar assim, olha, aconteceu isso, tem esse case, aconteceu esse problema. Como aconteceu comigo? O cara invadiu aqui minha conta, fez um empréstimo de 100 mil, deu o que fazer pra desfazer. Então, cara, que eu tenho aqui toda a segurança no meu celular, nunca instalei nada que não fosse os aplicativos de trabalho, Word, Excel, essas coisas. E mesmo assim o cara conseguiu fazer. Então, a gente tem que ter cuidado, sim. Pra mim, a virada disso, não sei o que que vocês acham. Pra mim, a virada disso foi a pandemia, Carlão. Porque assim, depois da pandemia, que todo mundo foi pra casa, no remoto, e aí começou um monte de aplicativo novo, acesso remoto, porque eu preciso acessar sua máquina pra fazer uma manutenção. Os atacantes falaram, opa, tem uma ideia aqui, cara. É. Consigo fazer um acesso remoto no seu celular, consigo, se eu conseguir o usuário e senha do Carlão, eu consigo acessar outras coisas. Então, pra mim, essa foi uma virada de chave, assim. Eu não sei Total. se você vê outra. Não, cara, foi total. A pandemia foi uma virada de chave, sim. E as empresas todas tiveram que se adaptar, porque eh, era total o blackout nas empresas. A gente não podia ir, não podia se tocar, não podia se ver. Era dentro de casa. Então, cara, foi a maior venda de ZTNA do Oeste. Então, Exato. então as empresas, os vendors, né, se beneficiaram muito. A gente criou muitos projetos na época. Acho que segurança nunca foi tão levada a sério quanto nessa época. Cara, a gente precisa se proteger, proteger os ativos, proteger as empresas, proteger as identidades. Vamos fazer dar certo. E, cara, deu certo. Muitas empresas têm um nível de maturidade muito bom, cara, de segurança. Eu acho que puxando um pouco dessa pergunta do Josu, e até tentando trazer para esse contexto familiar também, Carlão, como que você hoje é mais fácil, talvez, responder o que você faz para pessoas que não sabem o que é segurança, o que é cyber? Cara, isso é engraçado. Eu tô olhando uns apartamentos para mudar e a pessoa pergunta, né, o que que você faz da vida? Eu falo, eu trabalho com cibersegurança. O que que é É. cibersegurança? Segurança. Aí você, puta, como é que eu explico para uma senhora, que era a senhora que era corretora de 75 anos? Falei, olha, é segurança online, né? Imagina, a internet. Como é que você explica isso para ela? Ah, mas tem celular? Tem segurança do celular, segurança do banco, até quando você vai tirar o dinheiro, né? Tem todo um passo a passo, não posso nem falar workflow. Tem todo um passo a passo para você conseguir, né? Tem a sua foto que precisa aparecer. Então, tudo isso faz parte de uma Legal. segurança para você ficar seguro com relação ao seu dinheiro lá que você não vê. Porque antigamente era tudo embaixo do colchão, né? Sim. Então agora é tudo virtual e ela já é super moderna, mas ela não sabia o que era cibersegurança, por exemplo. E nem algumas pessoas que ligaram na rádio quando eu fui falar de cibersegurança também. Isso é louco porque você citou algumas áreas aí, advogados, médicos, e hoje isso já está meio que enraizado nos seres humanos, o que cada uma dessas funções fazem. Mas por mais que segurança seja importante para a vida das pessoas, elas ainda não sabem do que se trata, cara. É. Entendeu? E é muito louco isso, né? Mas foi porque o Carlão falou, velho. A gente, nós, né? Trabalhamos numa área invisível. É. Tipo o papo do. Enfim, talvez eu tô exagerando aqui, né, no exemplo, mas é tipo. Você cruza com um Homem-Aranha, mas você não sabe que ele é o Homem-Aranha, Exatamente. sabe? É interessante isso. E você vê que às vezes saem essas notícias, as do Pix, por exemplo, que conseguiram roubar milhões assim do banco. Quando as pessoas olham isso como notícia, falam assim: ah lá, vou mandar pro Carlos. Aí manda pra mim. Você viu isso? Falei, eu vi. Nossa, como é que será que ele fez pra entrar lá? Meu amigo, você nem imagina, cara. Tipo, a estratégia que é para um hacker olhar para isso, estar dentro do parque, momento de atacar, é tudo uma estratégia muito grande. Também existe uma estratégia do lado de quem, né, tipo, revida o ataque do hacker. Cara, muitas vezes são dias,
de War Room. Dias de War Room. Gente de identidade, gente de threat, gente de tudo. Juntos numa sala, só aqueles caras faixa preta mesmo. E mesmo assim demora bastante até a gente conseguir recuperar tudo que aconteceu. Ou recuperar o parque, ou recuperar o dinheiro, ou o que seja. Então, é um trabalho invisível, mas, cara, tem que. As pessoas que não conhecem, que têm curiosidade, tô aqui, podem falar comigo. Mas Exatamente. a gente tem que ser aplaudido, sim, cara, porque é um trabalho difícil. É um trabalho complexo. Mas eu gostei da sua pergunta rapidinho, Hugo, porque assim, e aí eu tive uma história bem parecida com o que foi comentado aqui. Eu fui numa, eu não vou falar o nome, foi uma joalheria esses dias, e aí a menina falou exatamente isso. Você trabalha com o quê? Aí eu falei, com cibersegurança. Ela, mas que é cibersegurança? É Tipo TI? interessante isso. É, na verdade, aí eu dei um contexto pra ela, sabe os atacantes virtuais e tal. Ah, então, teve um ataque aqui na loja, e aí o pessoal do TI ligou aqui, falou que era pra gente mudar a senha, e aí ela começou a associar. Eu achei isso legal porque Legal. as pessoas, elas estão começando a entender que tá tudo bem. Pelo medo, pela fraude, É, porque ela falou, muda a senha, porque senão pode ter um problema no seu usuário, no usuário dela, pessoa física. Então ela conseguiu associar rapidamente ali. é o golpe do Instagram, do WhatsApp. É, eu acho que é isso que sensibiliza as pessoas. E aí eu acho que tem uma coisa, só pra gente virar e te devolver, Gu. Antigamente as pessoas achavam muito burocrático alguns passo a passo, que nem você falou do workflow, de alguns aplicativos por alguns motivos. Eu vejo que hoje as pessoas entendem que aquilo são camadas de segurança. Então a gente já falou aqui, por exemplo, Carlão, que Instagram. As pessoas, se você. Qualquer pessoa que for leiga no Instagram, se tiver o Instagram vazado ou por algum motivo, ela vai falar assim: Mas você tinha o duplo fator de autenticação? Uma pessoa que não conhece de segurança. Por quê? Ela já sabe que tem que ter aquele fator, entendeu? Então eu acho que a gente tá conseguindo chegar lá. Mas eu acho que essa é a nossa missão. Aqui é mais uma pergunta também para tentar interligar com aprendizes, a galera que está entrando na área, Carlão. O que que faz um diretor de contas? Qual é o teu dia a dia e como você chegou nessa posição? Legal. Cara, hoje um diretor de contas, ele é um vendedor também, tá? Ele ajuda a vender, ele não só trabalha com a estratégia. No caso hoje da Vision, eu não tenho ninguém se reportando para mim, então sou eu que faço as visitas no cliente. Trabalho com as contas grandes, large enterprise, então tipo a gente entende que tem que ter um executivo disponível para essas pessoas. O que que ele faz? Cara, ele entende qual é a dor do cliente, básico. Ele transforma isso em uma oportunidade. Como? Traz para dentro de casa, discute de repente com o CISO ou com outras pessoas mais técnicas. Cara, o que que você acha da gente ir por esse caminho? Cria oportunidade, trabalha em cima da oportunidade. Isso é um trabalho básico de um diretor de contas ou até de um gerente de contas, tá? Uhum. Como é que eu cheguei lá? Cara, foi uma jornada. Foi uma jornada grande. Um cara técnico, principalmente, Eu entrar. me orgulho bastante porque eu tive muita oportunidade e eu vou te falar por quê e não tem nada a ver com cyber. Eu virei diretor pela primeira vez, não só porque eu conhecia tecnicamente, porque identidade eu comecei lá atrás com algumas pessoas. O Cleo, da Accenture, que hoje está na Vision, começou comigo lá, cara, 18 anos atrás. 18 ou 19 anos atrás. Para mim, hoje ele é referência, assim mesmo, em identidade. É um monstro. Tem outras pessoas que estão fora do mapinha das pessoas conhecidas de identidade que eu poderia falar também, que são meus amigos e são pessoas que eu admiro bastante. Mas lá atrás, cara, eu tive a oportunidade por causa do inglês. Hum. Ninguém falava inglês, os vendors eram tudo de fora. Eu comecei trabalhando com IBM, provavelmente muita gente começou trabalhando com IBM. Era o iTeam, o iSIM, tinha outras coisas também. Tinha um outro que chamava Percolator, que fazia mais a parte de follow-up. Era bem básico. Depois eu vim trabalhar com Oracle e ForgeRock, que hoje é Ping. Cara, ninguém falava inglês, não tinha ninguém para fazer as apresentações. Foi minha primeira oportunidade como diretor. Eu tinha 32 anos. Foi difícil? Foi. Porque eu também não era diretor antes. Então, isso serve assim para as pessoas que de repente têm medo. Cara, eu fui lá e falei, não, sou diretor agora. Eu ficava frustrado quando eu não conseguia ter contato com os outros diretores das outras empresas, porque eu era muito mais novo. Eu ia de terno bonitinho para ninguém ver minhas tatuagens.
de gravata muitas vezes, mas às vezes eu não tinha espaço na minha reunião para falar. Você sabe quando eu comecei a ganhar espaço, cara? E aí a gente volta pro técnico. Quando eu levantei a mão, falei, não é esse o problema. Que legal. O problema é esse. Todo mundo olhou. O cara, não vou, quase falei nome. O cara que era de infra, o cara que era de arquitetura, que eram os dois diretores, e o outro diretor que era diretor, acho que de governança. Falou, qual é o problema então? Eu falei, é isso, você tem que fazer isso, aqui tá a aranha, vamos ligar lá pra Ford Rock. Liguei, aí veio o meu inglês. Falei, e assim, o pessoal meio que falava, mas era meio tupiniquim. Falei inglês com um cara que chamava Scott, que era acho que o gerente de engenharia da Ford Rock. O cara me atendeu, a gente resolveu o problema, e dali eu ganhei espaço e comecei a ser chamado pros happy hours também. Mas, cara, demorou. E não foi uma coisa de estratégia. Eu era super inocente e, sinceramente, ainda sou para muitas coisas, mas foi uma oportunidade. Primeiro por causa do inglês. Depois as coisas começaram a acontecer. Porque, como eu disse, lá atrás, cyber, todo mundo era técnico, bicho. Ah, mas você era diretor. Cara, mas não tinha quem me fizesse a pré-venda. Ah, mas você era diretor. Mas não tinha quem fizesse a Era apresentação você por técnica. você. Caramba, Ninguém que fazia legal. o solution. Ninguém fazia isso. Cara, era eu que fazia. Quando não era eu, era o VP, que também era monstruoso na área de identidades. E aí a gente fazia as apresentações juntos, íamos viajar juntos. Era um barato, cara. E aí de lá foi para outra empresa. Cara, o mesmo perfil. E aí a minha conclusão de mim, assim, é que, assim, graças a Deus eu sempre fui curioso. E graças a Deus lá atrás eu tive uma oportunidade com o inglês. Hoje muita gente fala, obviamente, mas lá atrás ninguém. Não, com certeza. Ninguém. Então, eu fui numa escola em Campinas dar uma palestra falando um pouco da minha experiência profissional. Na época eu estava ainda na NetBR, que hoje é da SEC. E eu comecei a falar da minha experiência profissional e, cara, eu fui de camiseta, calça jeans, tênis. Né? Não fui de coisa. A primeira coisa que chamou a atenção, obviamente, tatuagem. Mas você pode ter. As perguntas, você pode ter tatuagem? Aí as crianças no melhorzinho. Mas você toma anabolizante? Pode tomar anabolizante na empresa? Aí quando eu cheguei, você sabe assim, elas ficaram super empolgadas com a ideia de trabalhar com cyber, com automação. Quando eu cheguei a falar de salário, meu amigo, aí acho que a conta vira PlayStation, né? PlayStation. Cara, juntou 15 meninos na minha frente querendo um emprego, um início, alguma coisa, porque eu falei, cara, um júnior ganha isso de cyber. Tem gerente que chega a ganhar 35, 40 mil reais por mês, um bom gerente. E, cara, se você trabalha com vendas, o céu é o limite se você fizer um agreement com a empresa. É uma coisa complexa, ou seja, não aceita qualquer pessoa. Não adianta você ser um cachorrão que fica lá banando o rabo. Oi, tudo bem, cara. Se você não conhece tecnicamente, não tem a proatividade e a certeza do que você está falando, muito provavelmente você não vai conseguir trabalhar com vendas numa venda técnica. Então, a molecada, cara, ficou super empolgada com a ideia. E foi muito legal. Foi uma experiência nova para mim também. Eu nunca tinha feito isso. Eu achei que era para 15 crianças. Quando eu cheguei lá, tinha umas 200 crianças. Que legal, Carlão. Microfone na minha mão e eu, puta merda, tá bom, vamos falar. Cara, sensacional. Parabéns por isso. É isso Obrigado. mesmo, parabéns. Parabéns muito. E o inglês? Conta como que você conheceu o inglês? Cara, eu sempre gostei da língua desde criança. E eu fiz o curso de inglês aqui no Brasil, mas, cara, eu sempre trabalhei com projetos internacionais e morei fora. Ah, saquei. Então, Jovem. uns 20 e poucos anos, assim. Jovem. Se eu soubesse, cara, eu teria ido antes, teria outro tipo de experiência antes pra voltar. Mas a minha volta teve um porquê. E isso é um porquê pessoal. A minha mãezinha ia operar o quadril. Minha mãezinha era o amor da minha vida. Ainda é. Ela faleceu, mas ainda é. E ela perguntou pra mim no telefone: filho, quando é que você volta? Eu tô só esperando você voltar pra eu operar. E aí eu voltei por causa dela. Mas era pra eu ter ficado. Eu já tinha conversado na IBM, tava tentando procurar outro emprego, ver como é que eu fazia pra viabilizar essa coisa do green card. Eu não sabia direito como funcionava, mas eu ia ficar em Michigan. Eu tava morando lá, eu ia ficar por lá. Mas voltei por conta dela. Mas, cara, a oportunidade nunca me faltou. Eu olho pra trás e falo assim, cara, eu sou realmente um cara de sorte, assim, abençoado, porque eu tive muita oportunidade boa, bicho. Que legal. E eu não desperdicei. Nem oportunidade, nem contatos, nem network, nem pessoas, nem lugares. Não tive uma restrição. Ah, não quero ir pra lá. Cara, eu fui pra Angola pelo CPQD. Uhum. Fui lá ver. Não, vou lá ver. O que tem aí pra fazer? Não, vamos trabalhar aqui, vamos tentar. O país tinha sofrido uma guerra, tava horroroso. Nível de fome, assim, cara, era muito grande.
Então a gente foi ver como é que tava a infra mesmo, para trabalhar com isso. Então toda oportunidade que eu entendi que ia enriquecer a minha vida, não só profissional, mas pessoal, cara, eu agarrei. E eu tive essa oportunidade e eu fui atrás. Então, molecada que tá aí começando, cara, não fala inglês? Vai falar inglês, velho. Vai fazer um curso, porque vocês são novos, vocês vão aprender rápido. Eu aprendi. É, E, cara, tenha paciência para aprender tecnicamente. Não queira ser um gerente de suporte. Não, o cara faz lá alguma coisa, ele quer ser gerente de suporte para ganhar tanto. Cara, cyber é mágico. Para mim é uma coisa que eu sou apaixonado por, muito. E hoje em dia acho que eu colho mais os frutos do que antes, porque antes você realmente tá, né, quebrando pedra. Mas, cara, não foi painful assim. Tipo, foi uma construção no meu ver, assim. Uhum. E valeu a pena. Então, cara, inglês, não sei se todo mundo fala hoje em dia, mas foi importante estudar. Eu fiz uma faculdade, fiz MBA, acho que certificações técnicas deve ter umas 45, de Ford Rock principalmente, na época eu tirei bastante. Mas eu fui atrás. Então, nada foi fácil, veio no meu prato assim simplesmente. É. Cara, Eu- acho Os que, grandes cara, salários. genial, Os genial. grandes salários. Sabe uma coisa que eu vejo? Eu preciso falar sobre isso, meu velho, porque sempre que a gente fala de grandes salários, as pessoas falam, ah, mentira, vira meme. É verdade. Os grandes salários são uma realidade na nossa área, mas você falou um negócio muito legal. Você tem que ser bom, velho. Você tem que estudar. Você tem que ir atrás, porque o salário ele vai vir. É, e vai ter pessoas no mesmo cargo que você em outro lugar, talvez, que tá com o salário pra baixo, mas é justamente porque você falou, talvez não estudou o suficiente, talvez está num lugar que não sei se valoriza o suficiente, enfim. Mas eu acho que tudo tá linkado a estudar. Você falou muito bem sobre isso. E que legal, meu velho, pelo testemunho das crianças, só pra reforçar o que o Gustavo falou, porque casa com a nossa missão aqui demais. Legal. É, E só mais fica à uma vontade. coisinha sobre salário, assim, cara. Uma de curiosidade. Mesmo sendo um executivo na IBM, lá eles praticam altos salários. Tinha um cara que era consultor e ganha mais do que eu. Era uma pessoa próxima. Consultor, cara. Então, se você é bom, cara, tanto faz o cargo. O cara era um consultor e ganhava muito dinheiro, cara. Muito dinheiro. E toda vez que ele tentava sair, a IBM, não, segurava ele, não, fica aqui, não. Toda vez que ele tentava sair, e essa empresa tentando tirar, e o salário dele melhorando as condições, de repente como é que chama? Retention bônus pro cara ficar lá. Meu amigo, se você é bom, você é o limite. Tanto faz Exato. o cargo. Acho que ser diretor hoje é muito mais pela facilidade de lidar com pessoas, porque isso é o meu favorito, cara. É lidar com gente. Precisa de relacionamento para ser diretor? Cara, sim. Todos esses anos, tipo, eu passei por muitas empresas, como eu disse, eu fiz muitos amigos. Algumas empresas nunca tive tanto contato, mas, cara, é só eu ter uma oportunidade e eu consigo ajudar a pessoa, eu consigo chegar onde ela quer. Esse é o diferencial. Eu não vou nunca tratar a pessoa, tipo, só com mais uma conta ali. Porque hoje meu livrinho, as minhas coisinhas, tá na Vision, cara. É. Mas amanhã isso pode mudar. As pessoas vão lembrar Então, do Carlão, né, vai Carlão? lembrar do Carlão, da tatuagem, do anabolizante, de ser bonzinho e tal, tudo mais, mas também vai lembrar do Carlão profissional. Que veio aqui, fez uma puta apresentação, que ficou aqui 36 horas acordado, 48 horas acordado, junto aqui na empresa para ajudar num algum ataque, alguma coisa, ajudar algum deploy. Na Isso crise. foi o que acordou de madrugada, tava lá. Então, sim, muitas coisas que aconteceram no passado culminaram para quem eu sou hoje. Já passei Natal dentro de data center, já passei Ano Novo, cara, 2 dias, às vezes lá, enfurnado dentro do data center, só eu e mais uma pessoa, né? Aí eu lembro que a pessoa era uma moça, ela pegou um panetone, cortou na metade, me deu metade, eu comi metade. Esse foi meu Natal, cara. Mas eu fiz isso lá atrás. Então, tipo, faria de novo? Faria. Se a empresa precisar, eu tô aqui. Se o cliente precisar, eu tô aqui. Pô, que legal, velho. Isso muda, né, velho? Quando você é disponível. Essa A primeira vez que eu saí, eu trabalhei uma época pela Price lá no Bradesco. Eu vou falar isso porque, enfim, tem um monte de amigo lá. Inclusive agora com esse super time. Mas tem uma pessoa da gestão antiga, Claudião, vou até citar ele aqui. E eu passei Natal, Ano Novo lá também, porque eu trabalhava na época na operação de C-Search. E aí, quando eu fui sair, porque eu ia voltar pra Vivo, ele era um cara bem serião, assim, sisudo. Um abraço, Carlão, se você estiver assistindo. Claudião, perdão. Ele pegou e falou assim, cara, você vai ter um futuro foda. E aí eu não tinha contato com ele, era só um contato de bom dia, porque ele era chefe do chefe, enfim. Acho que ele respondia pro Renatão, que veio aqui. Uhum. Renato Augusto. Renato Augusto. É. Grande Renato Augusto. Aí ele falou assim, cara, anota meu número aí, porque a gente vai se falar muito ainda no mercado. Eu
Falou, Claudião, obrigado, tal. Ele falou, anota como amigo do Bradesco. Eu achei muito legal isso, porque ele falou, eu fui um cara disponível durante todo o tempo, Carlão. Então, eu acho que você testificou justamente isso, de estar na crise, de estar disponível, tal. A vida vai te devolver, velho, profissionalmente. Quando você falou que o cara vai lembrar do Carlão, fortão e tal, acima de tudo é justamente você estar disponível pra ele. Com certeza. Porque é isso que a gente vende, né? Hoje eu falei isso para um cliente, cara. Falei, eu quero que você entenda que eu não sou só o cara que vai tentar aqui tirar o dinheiro de você. Eu sou o cara que vai te ajudar e eu sou o seu telefone vermelho. Se ninguém te atender, eu vou atender. Falei, inclusive, particularidade, meu celular dorme aqui comigo, cara. Porque, por isso, obviamente, e porque eu acordo cedo pra treinar. Geralmente, quando eu treino 6 horas, eu acordo 4h30. Se eu Acorda venho mesmo. pra São Paulo, eu acordo às 3. Então, eu acordo pra treinar, fica aqui. Então, cara, se você ligar, eu vou te entender. Eu queria que você ficasse confortável com isso. Tipo, ficasse assim, beleza, o cara não vai me atender. Queria que você confiasse nisso. Falei isso hoje, velho. Que legal. Hoje. Carlão, preciso fazer um recorte do recorte aqui. Você comentou sobre os seus skills de estudo, ou seja, de hard skill. Mas você colocou um ponto aí de soft skill que eu preciso puxar isso. Tá bom? Que não tá linkado ao dress code, como eu comentei lá atrás. Tá linkado a você ter coragem. Ou seja, na hora que tava todo mundo, talvez o cara de polo, você foi de terno, você tava na reunião lá tal, ninguém dava atenção pro Carlão, que foi o que você falou. Mas você teve a coragem, então eu vou associar isso a uma habilidade de soft skill de levantar a mão e falar, pessoal, preciso falar uma coisa. Não é assim que funciona. É assim, assim, assado. Aí você colocou o seu hard skill em prova ali. Por que eu tô falando essa questão do soft skill, da habilidade de levantar a mão, de ter coragem e tal? Muita gente sofre disso. Que tipo de conselho, de alguma coisa que você poderia dar uma luz pra um cara que às vezes ele é muito bom, mas ele tem coragem de levantar a mão no meio da reunião e ele pode perder uma oportunidade, por exemplo? Tem gente, cara, que é muito tímida e tem medo de ser reprovada, às vezes, por conhecer muito. Isso não é anormal. Sim, Para essas pessoas que não têm toda essa coragem, ou isso é um problema, às vezes até um lapso, eu sugiro conversar com o gestor depois da reunião, assim. Porque, tipo, o cara não. Por exemplo, estamos em 10 pessoas aqui, cara. O cara não quer fazer que isso. legal. Não perdeu o time, né? Não. Acabou a reunião, ele pede pra conversar em particular. Porque às vezes na cabeça dele, ele vai estar ofendendo um amigo que teve uma ideia. Que legal, Então, cara, sua ideia. Sua ideia não, seu Sugestão. insight, é. E para outras pessoas que não têm esse problema, cara, eu sou um cara que pergunta. Pode até ser uma pergunta boba, mas eu pergunto. Eu lembro os meus primeiros dias na última empresa, cara, eu questionava. Cara, mas isso a gente consegue tirar dinheiro daqui? A gente consegue fazer. Por que que a gente tá indo por esse caminho? Mas isso não era mais importante, cara? E aí o pessoal, ixi, tipo assim, já vem o cara que questiona. Falei, cara, questiono porque se ninguém questionar, e às vezes a pessoa que tá do seu lado tem a mesma pergunta, mas não quer questionar porque tem medo e tal. Cara, isso é um benefício para a empresa, cara. Tem, assim, se o gestor é um cara muito bom, entende como levar o time, tá apresentando uma ideia, você entende que a sua ideia é diferente, cara, se ele tem a cabeça aberta, ele vai adorar, cara. Isso é uma somatória. Ó, lembra da palavra time? Acabei de falar time aqui, já é a terceira vez. Cara, a gente precisa sempre ser um time, ou agir como um time. Eu tô sempre aberto a ouvir, cara. Mesmo que seja uma crítica ou qualquer coisa, cara, venha falar comigo. Ah, eu queria que você fosse por esse caminho. Tudo bem, cara. Hoje mesmo eu ouvi, tipo, uma crítica. Ó, eu falei assim, cara, mas na verdade é muito do meu perfil isso. Né? Ele falou assim, ah, eu queria que você fizesse isso e tal. Eu falei, cara, tudo bem. O cliente falou, eu faço. Mas às vezes, tipo, eu tô sendo taxado por isso, por não ser um cara intrusivo, por exemplo. Se eu chego na empresa e vocês estão aqui, não, eu não vou bater em vocês pra conversar ou pra cumprimentar. Eu vou primeiro deixar minha mochila e vou olhar. Se vocês se distraírem por qualquer motivo, eu vou te abraçar, eu vou te abraçar. Eu não gosto muito de ser intrusivo. Não sei fazer isso, na verdade. Uhum. É um perfil mesmo. Mas para as pessoas que têm esse receio, cara, não perca o time. Conversa com o gestor, sim, saindo da reunião. Para as que não têm receio, pergunta, cara. Porque às vezes a sua pergunta pode decidir alguma coisa dentro de uma ideia, de um plano ou qualquer coisa. Cara, Muito aula, bom. aula. Eu já vi muita gente responder essa pergunta de forma diferente, cara, e você respondeu de uma outra forma que eu achei fantástica. Obrigado, velho. A maioria das respostas é sempre assim.
só pra contextualizar que a gente já fez até aqui e tá certa também. Cara, você tem que vencer o seu medo. Vai com medo mesmo. É. Levanta a mão lá e vai com medo mesmo, exatamente. Vence o seu medo. Então, tipo assim, mas você falou assim, cara, não perde o time, chama o cara no final da reunião e fala assim, cara, eu tenho uma ideia sobre isso. Sensacional, cara. Ou faz uma pergunta, que foi o que você falou. Então, aula, muito bom. Ainda sobre soft skill, como que você tá vendo aí pelo teu acesso, networking com diretores de segurança, CISOs, você tá vendo a maturidade deles em relação a uma tradução do, cara, vou chegar no board, vou chegar em uma conversa com executivos, vou falar de DLP, de MDM, de EDR, ou não, ou eu falo de negócio, assim como você trouxe o exemplo. Cara, qual que é o retorno sobre isso? A gente vai ganhar ou vai perder dentro dessa estratégia? Você já vê essa diferença hoje nos nossos profissionais líderes? Cara, sim. Os caras são muito bons, cara. Pelo menos os CISOs que eu conheço, tenho contato, já consegue fazer essa tradução pro board tranquilamente. Porque o board, ele, cara, não é que ele não quer saber. Acho que é demais falar que o board não quer saber. Ele quer saber, mas o board, cara, eles têm tantas coisas pra resolver. Parece que os caras estão lá dando em dinheiro, tranquilo. Cara, imagina, os caras estão de cabeça quente tanto quanto a gente. Então, se você trouxer mastigado, a gente está falando de business no nível deles, muito melhor. Se o cara pedir um detalhamento, você já é técnico, você já sabe. Então, muita gente tem essa visão assim, eu não vou falar com o cara porque ele só quer saber se sim ou se não. Não, cara. Vou dar o exemplo do nosso presidente lá. Cara, o cara é fantástico, velho. Nós tivemos um almoço e eu levei ele de zap, né? Falei, vou levar o zap aqui da empresa e vou gastar o zap nesse almoço. Foi sensacional. O jeito que ele entende de cima para baixo É genial. é foda, entendeu? É admirável, assim. E eu pude contribuir porque eu já conhecia as pessoas que a gente estava no almoço ali, geraram alguma oportunidade pra gente estar falando. Mas o jogo de bola entre a gente, cara, me deixou muito, assim, confortável. Assim, cara, esse cara, ele merece ele estar onde tá, velho. Ele é muito foda. E, voltando pros CISOs, né? Eu falei um pouquinho do meu presidente, mas, cara, os caras são muito foda, velho. Eu conheço muito CISO foda. Os caras, eu conheci. Pode falar nome, não, né? Pode. Pode, pode. Tem um especial que ele é meu amigo, cara. E eu gosto muito do jeito que ele gerencia. Eu gosto muito do jeito que ele conecta as coisas. Eu gosto muito do jeito que como ele trata, tipo, as pessoas que realmente fazem parte do círculo de amigos dele, da zona de conforto. É o Denis da Claro. Nós nos conhecemos na IBM. Ele precisou de mim, eu precisei dele. Eu era competence leader, eu segment leader lá. E, cara, eu uma vez cheguei a conversar com ele sobre coach, alguma coisa, porque eu gostava do jeito que ele fazia as coisas. O time realmente ficava muito engajado, cara. E era uma coisa muito natural, assim, sabe? Não era por medo, não era por medo de perder o emprego nem nada. O time era muito bom, cara, da IBM. Cara, os nomes, assim, eu não vou falar todos os nomes, mas, cara, fantástico. Fantástico. Os caras eram muito bons. E tinha um cara muito bom na gestão, que é CISO da Claro hoje. Então, E ele continua com essa. cara, É. ele é um cara que traduz de maneira espetacular do técnico pro business, entendimento do que falta na empresa, o que eu preciso fazer isso e aquilo, tipo, o cara ter o domínio do parque dele que é gigante, gigante, cara. É uma coisa, cara, sem limites, assim, É igual um elefante branco, né, velho? cara, tem que bater palma, sabe? Verdade. Eu tô falando dele, mas tem outras pessoas que eu admiro muito como profissionais, assim, CISO, muitas. E os caras são foda. Fazem chover, faz acontecer, entende, leva pro board. Puta, cara, isso é uma mágica deles, assim. Isso é uma coisa admirável mesmo. E assim, até trazendo a polêmica, que dica você dá para times comerciais que acabam tratando leads, prospects e potenciais clientes como uma tática de guerrilha, sabe? Um envio em massa ali no LinkedIn, um envio em massa de comunicações via e-mail, sem essa naturalidade e humanização que você acabou de falar que você tem. Cara, não faça isso, velho. Não faça isso. Seu CPF é muito importante. Hoje você tá com aquela sacolinha da sua empresa aqui, ó. E tá tranquilinho. Amanhã você tá naquela empresa do lado ali. Se você fez um péssimo trabalho aqui, eu tenho uma péssima notícia pra você. Se você não conseguiu demonstrar pro cliente o valor que a sua empresa tem, ou o valor das coisas que a sua empresa oferta, eu tenho uma péssima notícia pra você. Entenda o que você tem dentro de casa primeiro.
Oferte o que você tem de melhor pro cliente. Não engane o cliente. Ah, o seu software faz pipoca? Faz. Faz pipoca. Não, mano, não faz pipoca, velho. Eu não sou bom nisso, não sou bom naquilo, mas isso aqui eu sou top. Isso aqui eu sou referência, eu consigo te ofertar isso. Ah, mas você tem esse serviço? Cara, tenho isso. É jogar limpo, velho. É jogar limpo. Ó, não faço isso, faço aquilo. Porque tem vendedor que fala, não, faço tudo, faço isso, faço aquilo. E, cara, tá errado. Tá errado, não dá certo. E se der certo, às vezes por amizade com o cliente, você vai se queimar com o cara. E vai ser muito pior pra você depois no mercado de trabalho. Entra na empresa, não conheço ninguém. Poxa, Carlinha. Vem aqui, Carlinha. Beijo pra você, Carlinha. Um beijo, E pra Carlinhos. Carol também, pras meninas. Pô, me ajuda lá com o cara lá? Ajudo. Não conheço o cara, agora eu conheço. Uhum. E dali sou eu. Cara, o que você precisa? O que eu posso fazer pra te ajudar? Não quero te empurrar nada aqui, quero entender o que você precisa. Qual a tua dor? Isso é o básico, velho. Entender a dor e não empurrar uma caixa, né? Ó, tá aqui, ó. Isso aqui resolve o seu problema. Qual? Você sabe quais problemas eu tenho aqui? Se eu resolver esse aqui, eu não vou ferrar isso aqui, cara. Esse é o problema de você não entender tecnicamente. Mas, cara, eu tenho uma ferramenta aqui que já faz quase a mesma coisa. Eu não vou ter overlap de ferramentas aqui, cara? Não é melhor a gente olhar pra isso primeiro, ao invés de a gente ofertar? Cara, isso Cara, é muito preciso te fazer uma pergunta aqui, cara. A gente sempre fala no nosso meio sobre o acelero que teve por conta da pandemia de profissionais subindo de cargo rápido, principalmente na área técnica, que é uma área que é muito grande e etc e tal. Na área comercial, eu não sei o movimento, e aí você é a melhor pessoa para falar, como que foi isso? E se esse gap também criou de profissionais, por exemplo, você é fora da curva, porque você teve uma carreira técnica e tal, até você chegar num cargo de diretor comercial, você tem essa bagagem, você sabe conversar e sabe trocar com o cara e falar assim, cara, não sei se a melhor solução pra você é essa por esse motivo, mas se teve um cara que entrou na área por conta do hype, porque é legal se trabalhar com cyber e entrou lá e ele não sabe ter essa troca e o mercado tem essas pessoas e tá tudo bem, ele acaba talvez prejudicando a solução. Sim. Como que foi esse movimento do ponto de vista comercial? Cara, assim, veio bastante gente pra cyber. Às vezes as pessoas vêm motivadas pelo dinheiro, que elas eram às vezes de TI, eram às vezes do administrativo de algum lugar, elas se apaixonaram pelo tema e vêm. Mas eu vejo que tem muita gente boa, mais gente boa do que gente ruim. Legal. Isso já me deixa tranquilo e eu acho que já deixa todo o nosso ambiente de cyber, todo mundo que, cara, a gente se esbarra vez ou outra. Não adianta, velho. Pequenininho, né? O Vitor trabalhou na IBM no mesmo período que eu. A gente provavelmente ia na assembleia e a gente não se via. Ele é desse tamanho, eu sou desse tamanho. E a gente não se via, óbvio que a gente se via. A gente Um abraço, não... Vitor, também. Vitor é meu chapa. E meu chefinho também, o Dani. Abraço pra todo mundo. Legal. Bispo. Então, cara, a gente vez ou outra a gente se encontra. Então, se essas pessoas estão fazendo qualquer coisa ruim, cara, alguém vai saber. E na hora de contratar, então, Josu? Você vê lá no meu LinkedIn, tem o fulano em comum. Puta, vou contratar esse fulano, cara. Carlão, o que você acha dele? Mano, não contrata. Isso velho. acontece? Opa. Explica pra nós. Cara, Que tem gente que acha que não. cara, sim, cara. Sim. A pessoa vai procurar saber de você. O mercado E, tá precisando disso, né, meu velho? cara, eu fui indicado pelo Cléo, que eu falei aqui. Isso acontece, Carlão. Desculpa te interromper, mas até no TechSec, pô. Ó, cuidado com aquela pessoa. Sabe? Isso é uma loucura. Acontece, velho. Se você acha que não acontece com você, cara, tem uma péssima notícia, velho. Sim. E a gente não pode, assim, cara, é tão fácil não dar mancada, no meu ver, tá? Tipo, uma mancada boba, assim, de um cara, um vendedor. O cara vende e, pô, o cara vira o mestre dos magos, assim, pá, some. Só aparece na renovação, só aparece em algumas outras coisas. Cara, isso tá errado também. Pô, o cara confiou no seu trabalho, você encantou ele, você levou o melhor da empresa ou levou um keynote de algum lugar para fazer uma apresentação, tudo para você conseguir envolvê-lo em uma venda, fazê-lo acreditar, confiar e depois você... Cara, não faça isso, velho. Se você tem 100 contas, realmente é muito difícil você organizar, mas se você tem menos contas e você vendeu, isso é importante você visitá-lo. É CPF, de novo, CPF, velho. E voltando pro que você falou, tá bom, então, Carlão, vou contratar esse cara aqui, o que você acha? Não contrata.
esse cara faz isso, ele faz aquilo, ele Caramba. falta do trabalho, ele não entrega direito, ele é muito gogó, é isso, aquilo. Cara, sempre tem, velho. Eu tava falando do Cléo, ele me indicou pro Dani, que é meu chefe. Não só ele, outras pessoas. E eu falei pra ele, cara, fique à vontade pra ligar pra quem você quiser. Que tá aqui no meu currículo, essas empresas, liga. Liga o pessoal da Deloitte, liga o pessoal da IBM, liga, cara. Fique mais tranquilo com relação ao que eu já fiz ou o que eu já entreguei. Cara, é muito legal você ter amigos e fazer amigos onde você vai. Isso não significa só amizade, significa que você conseguiu adicionar alguma coisa, cara. Seja até pessoal na vida da pessoa, É. seja às vezes um dia que o cara tava mal e você tava lá pra ele, ou seja realmente uma entrega de um trabalho, de uma venda, de qualquer coisa, de um serviço. Você estava lá quando o telefone tocou, você saiu da sua casa e foi lá. No meu caso, eu sou de Campinas. Cara, eu vou, sem preguiça. Eu só pergunto se eu posso ir de short, porque às vezes eu estou de short, posso ir de short? Brincadeira, cara. Não, cara, vem aí pra gente resolver. Então, Que legal. é, disponibilidade, como você disse no começo. Mas, cara, sobretudo profissionalismo, né? Tipo, você ser bom profissional, você vai ter portas abertas em outros lugares também. Você for um mau profissional, a notícia não é boa. Carlão, vou fazer uma pergunta um pouco mais pessoal aqui, Pode fazer. mais profissional ainda. Pegue em papel e caneta aí, você que tá no mercado. Carlão vai contratar. O que o Carlão espera de um profissional da área comercial? Digamos que eu vou contratar um outro diretor, cara. Como é que ele chegou em mim, Josu? Ele chegou em mim por indicação. É muito difícil você buscar alguém no mercado e você ter esse feeling. Todos os diretores que eu vou contratar, Sempre vai ter uma troca, né? sempre. E qual que eu vou contratar? Aquele que eu gostar. Perfeito. Porque todos eles são diretores, todos eles tiveram bagagem, todos eles são ótimos, todos eles falam inglês, todos eles têm pós-graduação, certificação técnica, já vendeu muito, pra não falar besteira aqui. Mas aquele que eu conversar e, puta, mano, eu quero trabalhar com esse cara. Bater. Que É legal. com esse cara que eu vou trabalhar. Esse cara eu vou ver mais do que eu vejo minha filha, vejo minha mulher, vejo, entendeu? É muito, realmente, E cara, é é o isso. CPF que te chama essa atenção. Porque às vezes, cara, você vai comparar currículo, eu vou falar de 5 diretores aqui, você vai comparar currículo e fala assim, cara, top. E os 5 foram indicados porque um fez isso, o outro vendeu aqui, o outro já teve um pipeline, sei lá, de 200 milhões, vendeu 30 e, nossa, tipo, esse cara aqui sabe isso, sabe aquilo. Cara, todo mundo tem bagagem, cara. Você vai ser feliz com qualquer um deles porque foram indicados por pessoas que você confia. Estão ali porque são pessoas que valem a pena. Qual é que você vai contratar? Boa. Você vai bater papo com 5, velho. É. Vai ter um que às vezes o timbre da voz lembra alguma pessoa que você não gosta, por exemplo. Seu cérebro já. É um gatilho, né? É. Não. Não. Mas vai ter aquele que, puta, cara. O assunto saiu de cyber já. Você tá fazendo entrevista, falta 5 minutos e tem muito assunto ainda. Interessante. Esse cara, eu falei, não, eu quero trabalhar com esse cara porque esse cara ele vai me ajudar e nós vamos crescer aqui dentro. E nós vamos trazer muito dinheiro, ganhar dinheiro, ser feliz, tipo, corporativamente, não só pessoalmente. Então, acho que tudo tem uma ligação, cara, com isso. Sensacional. Para você que pegou papel e caneta, a dica que o Carlão deixou aqui foi: se preocupe com o legado que você tá deixando hoje, porque alguém vai se falar e você pode ser uma indicação em algum Isso é momento. muito bom. É isso. É muito bom. Eu As falei que eu pessoas ia. se falam, cara. É, As pessoas se As falam. eu pessoas falei se que eu ia falam. entrar num papo pessoal, e aí na sua apresentação o Gustavo falou da Helena. Depois da Helena, como que você se viu liderando pessoas? Mudou? E pai de menina, isso é incrível. Cara, não sei, tipo, assim, é difícil falar assim e sem até ficar emocionado, porque ser pai de menina sempre foi o sonho da minha vida, né? Mas eu tinha até esquecido um pouco disso, assim, depois de algum tempo, por algumas coisas que aconteceram. Mas quando eu virei pai, cara, foi uma construção. Porque talvez isso seja muito peculiar de pessoa para pessoa. Quando a Kelly ficou grávida, eu falei, nossa, eu não fiquei feliz e eufórico assim. Eu falei, pô, alguma coisa vai acontecer. E aí, fomos fazer os primeiros exames, cara. Aí eu vi lá uma castanha de caju, assim. Aí eu pensei, porra, eu não amo uma castanha de caju, cara. A castanha de caju ela cresceu. E aí bati o coraçãozinho assim. Esse dia eu me emocionei, mas eu não entendi ainda. Tipo, por que que eu tava me emocionando, sendo que, tipo, eu não tenho interação com aquilo?
não friamente, mas tentando ser mais exato assim com relação a isso. Cara, eu sou de exatas, eu sou engenheiro. Indo bem pra frente, quando foi crescendo, você faz os exames, é diferente. Você vai criando alguma coisa. Não sei se é amor exatamente. Mas um dia, Josu, a minha filha saiu na minha mão, mano. Na minha mão. Eu fui o primeiro a segurar ela. Eu nunca vou esquecer isso, cara. Eu fui o primeiro a segurar minha filha, ela ia saindo assim, e nada importava, assim, só a minha filha. Ela foi saindo na minha mão, cara, ela foi saindo na minha mão, assim. E quando ela saiu, ela olhou pra cima, assim. Eu falei, caralho, agora eu entendo o que todo mundo fala e eu sou capaz de qualquer coisa por essa pessoa, assim. Esse era o meu sonho, tava na minha mão, cara. Eu fui a primeira pessoa, fui o cara que cortou o cordão umbilical. Eu achei que eu não fosse capaz de suportar isso, entendeu? O sangue, as coisas, mas, cara, aquilo era tão forte que eu não sei da onde saiu tanta força e eu consegui. É, eu consegui, tipo, entender o que realmente significava, assim, sabe? Tipo, ser pai e amar. Então a minha filha, cara, e hoje vindo pra frente é uma belezinha, velho. Tipo, sou eu, sabe? Que Ela, legal, além de ser Carlão. minha cara, ela sou eu. Que legal, Até Carlão. de gênio. Pô, você me fez chorar aqui, velho, porque é Emocionante, exatamente cara. isso. Eu tenho uma filha de 1 ano e 2 meses. E é exatamente isso que ele falou, cara. Você vai acompanhando o processo, ultrassom, consultas e etc. E por mais que você saiba que aquilo é muito importante, a ligação é muito diferente do homem e da mulher. Porque a mulher, ela já ama quando ela sabe que tá grávida. Nós, homens, e isso pela minha experiência, você fica assim, caramba, velho. Que negócio doido, tá crescendo, tá crescendo. Mas quando nasce, e eu olhei ali pela primeira vez, eu falei, meu, isso é a coisa mais importante da minha vida, Com cara. certeza. E aí você tá aqui, você olha uma foto e você fala, meu, preciso ir logo pra casa, quero ir logo pra casa. Sabe, o tempo todo, porque é algo assim, mágico. Mas espera aí. E aí, cara, primeiro, É muito mágico. lindo o que vocês estão dizendo. A Helena, a sua filha, Gus, mudou a forma de vocês liderar. Porque assim, recentemente, acho que foi o Coxinha que passou aqui, ele falou assim, cara, você tem que ensinar uma pessoa. Sim, cara. Então, é ali que você vai se mostrar um líder. Não um líder na sua forma genuína de business que a gente tá falando. Mas isso se replica para o profissional que vocês são? Cara, não tem como De não. Não sensibilidade, tem de sei como lá. não. Acho que é impossível. Nascer um filho, nasce um pai, velho. Uhum. É isso. Nascer um filho, nasce um pai. E você acaba virando pai dentro do seu trabalho também, das pessoas. Você cuida mais, você se importa muito mais. Muito mais. Até com coisas do tipo, cara, você tá bem, você tá tomando remédio, aconteceu alguma coisa, coisas que Legal. talvez você não olhasse antes. Então, na minha filha nasceu, eu nasci também, como pai. E Interessante, velho. isso foi a coisa mais importante que me aconteceu. É, cara, você me conhece, Josué, esse tempo você pode falar, o Gus mudou, mas eu tenho uma... Ficou muito mais colorida a minha vida, sabe? Eu não ligo pra muitas coisas que eu ligava antes. Pra mim é essa questão da humanidade ali no trato com as pessoas. Eu sempre tive isso como uma característica, mas agora é bem melhor, sabe? Porque você tem uma pessoa que não fala, que tá ali, você tá conversando com ela, ela vai entendendo ali, mas o olhar dessa pessoinha, ela já te deixa de uma maneira diferente. E você começa a entender olhares de adulto também. Porque às vezes o adulto ele tem uma criança perdida que ele Com precisa certeza. Que legal. resgatar, sabe? E, enfim. Coisas que você talvez não tivesse paciência antes, você pode até não entender, mas é automático. Vou te dar um exemplo. Minha filha é travessa como toda criança. Outro dia, cara, ela jogou toda a ração do cachorro no chão. Aí eu fiquei bravo com ela. Eu sou o bad cop em casa, né? Helena, não é pra fazer isso. Eu gritei com ela. Ela ficou me olhando assim com medo, né? Porque eu sou grande e ela é um toquinho assim, né? Cara, deu 1 minuto. Eu deitei na cama porque geralmente eu durmo cedo. Cara, ela tava na beirada da cama. Papá, cara. Não, isso mata, isso quebra a Que pessoa. legal. Tipo, você pensa assim, tá bom, você ganhou. Joga de novo a comida no chão, tá tudo certo. Só dela falar, papá, e me deu alguma coisa, qualquer coisa que pra ela era importante, era um, sei lá, um rabinho de cabelo.
É, Ela dá pra você assim, porque aquilo era importante pra ela, ela quer dar pra você. É esse o significado? Aí você, poxa vida. é Aí uma você, coisa doida. cara, Às vezes a Ivy tá comendo uns biscoitinhos assim, tá tudo lambuzado, velho. Tudo zoado o biscoitinho, ela vem, sabe? Mostra enfim, é uma vida ali que você fala, caramba, é pra isso que eu quero viver, é velho. pra isso que eu quero viver, é pra isso que eu quero vencer. É, É legal a gente falar sobre isso aqui, galera, porque assim, atrás de um líder, de 2 líderes, né? Atrás de um diretor, de um gerente, tem um pai, tem uma pessoa, porque a gente nós não somos 2 pessoas, velho. Talvez a gente veste um chapéu, né? Tira e põe um chapéu. sim. Chapéu de siso, que a gente brinca, chapéu de diretor e tal. Mas a gente continua sendo pai, que foi o que você falou. Não, a gente nasceu pai, eu não, né? Mas você nasceu pai nesse dia que a Helena nasceu. Então, o que fica aqui é o registro do TechSec aí pra você, Helena. Ver o seu pai, pra você, Ive, também. Ver o seu pai aí nesse registro que fica aqui no TechSec. Pra Helena ver daqui a alguns anos e a Ive também. E aí, seguindo, Carlão, sobre o Fora Tecnologia e Cyber, você tem outra paixão que é o fisiculturismo. Exato. Como que surgiu isso na tua vida? É isso que te equilibra, que te deixa com essa calma? Cara, eu já fiz luta também muitos anos, mas treinar é minha paixão, bicho, desde os 16 anos. Eu jogava hóquei antes e eu tinha as pernas fortes e o tronco pequeno. Até tem uma foto no meu Instagram brincando Caramba, sobre o isso. contrário do que geralmente é. Eu tinha as pernas fortes, o tronco pequenininho, comecei a fazer musculação, me apaixonei, competi pela primeira vez. Eu tava na faculdade, cara, eu levava a minha comida. Eu tinha nunca esqueço, a gente falava pro meu carro, eu tinha um palio, falava que era o palio frango, porque cheirava frango o meu carro. Eu levava minha marmita, comia na hora do intervalo, comia antes de ir embora, ia pra casa, treinava depois, treinava antes, cara, fazia chover, assim. E fui só me apaixonando pelo esporte. Depois eu deixei algum tempo de treinar por conta de trabalho, fui pra Brasília, mas logo eu voltei e nunca mais deixei de treinar. E hoje, cara, é a única coisa que eu faço por mim, assim. Geralmente, final de semana a gente sai com a minha filha pra almoçar, leva ela no shopping pra passear. A gente tem o nosso tempinho de descanso, mas final de semana, como ela tá ali, é ela, né? Uhum. Eu até vou treinar de manhã, a Kelly leva ela lá, na academia. Cara, ela rouba a cena. E teninho, bonitinho da New Balance. Cara, todo mundo fica louco. E ela vai, pega uma coisa, dá pra alguém, ela me vê, vem me abraçar. Ela é a rainha da academia. Ela se sente, né? A rainha da academia. É um barato, bicho. Dá pra mesclar a paternidade com isso. Mas, cara, a musculação é minha paixão. Gosto mesmo. Sou atleta amador, né? Fiz uma competição recentemente. E tô querendo fazer uma próxima competição e de repente ser a última mesmo. Apesar de eu gostar do esporte, acho que de repente focar um pouco mais na saúde. Eu brinquei sobre anabolizantes, mas é isso, a gente faz o uso sim, não é recreativo, mas tem acompanhamento médico, tudo certinho, para não dar errado. Acompanhamento não só médico hormonal, né, ou é, de. Esqueci como é que chama a modalidade, mas do coração também. Cardiologista? Sim, mas a outra modalidade do outro médico para ver os ossos e tudo mais. Ah, sim. Tem o acompanhamento certinho, tem que fazer exame de quando em quando para ver se está tudo certo. Não só do coração, mas sangue, rins, fígado, parte hormonal, gordura, curva glicêmica. Então, tipo, a única coisa é acompanhar e não fazer nada da sua cabeça. Tipo, é isso, tá? Mas, cara, eu amo treinar. É minha paixão. Como eu disse aqui, cara, às vezes eu não tenho tempo. Eu vou 3 horas da manhã, venho para São Paulo, volto para casa. A academia lá é 24 horas. Então eu não deixo de ir, cara. Porque é a única coisa que eu faço por mim e eu gosto mesmo de treinar. É Você um. acha que o fisiculturismo, os treinos, te ajudam a não burnoutar? Ajuda, cara. Ajuda. Acho que a pessoa precisa ter algo além do trabalho. Seja o que for. Eu dei musculação. Tudo bem, cara. Faz um funcional, faz um pilates, faz alguma coisa. Tênis, beach tênis. Tem N esportes hoje em dia pra você É, fazer. sim, cara. Pra você focar em qualquer coisa. Senão sua vida vai ser trabalhar pra casa, trabalhar pra casa, trabalhar pra casa. Final de semana você tá cansado. Ah, vou dormir. Aí você dorme. Aí não aproveita nada. Aí chega domingo e já tá na hora de se organizar pra começar a semana. E aí você tem de novo a mesma semana? Não. Eu vou treinar, se tiver que fazer alguma coisa. Tem o Sampasec, eu vou no Sampasec. E tem que se esforçar em fazer as coisas por você também, coisas que você gosta, senão sua vida vai ser só trabalhar. Parabéns, cara. Pela alta Ó, eu já vou até performance. falar antes aqui, Josão.
Todo mundo já sabe o que o Gustavo vai falar agora. Um dos melhores episódios do TechSec Ah, Podcast. tá. Pensei que era outra coisa. Não, esse eu vou deixar pro final. 1 minuto no terminal, vamos lá. Não, só pra mim dar os parabéns aqui pro Carlão, mas eu quero aproveitar esse momento fitness aqui do TechSec pra deixar um abraço pra todas as pessoas que passaram aqui, que eu vou lembrar, que incentivaram essa geração saúde. Porque, velho, a gente fala muito de bar, velho. E tá tudo bem, porque a gente gosta. É onde a gente faz o network. Mas, Carlão, parabéns pela alta performance com a sua idade, porque, pô, velho, você tá deixando os meninos no chinelo aí. Você sabe disso. Então, Carlão, Carol Bosa que veio aqui no dia que falou, pô, amanhã eu tenho treino de madrugada, gente. Valeu. Coxinha que tá aí colocando shape, Coxinha. Um beijo pra você, meu velho. Cabral, que mudou pra caramba. Cabral é corredor agora, velho. Arthur Paixão. Arthur Paixão, nosso Léo Santana, Zé, do C6. Zé É mesmo, puxa Zé o tá ferro, viu, treinando. velho? Cara, tem uns caras que puxa ferro aí. É. O Cleuzão, nosso presidente, o Fleury, o Bispo puxa ferro. O Williams, que é superintendente lá do Banco O Carrefour. Williams. Cara, grandão, puxa ferro. Combinão Também, de... a gente quase tinha que colocar duas cadeiras aí, porque o bicho é É grande. grande, cara. Montoro também é monstro. Montoro. Montoro mostrou um vídeo pra mim no Shorter Sheriff. Montoro, eu desafio você a postar aquele vídeo lá. Pra fazer uma competição, você e o Carlão, do levantamento de... Esqueci o nome Supino? do supino. Eu não lembro quantos quilos era, mas Eu acho que eu vi esse vídeo aí. ele mostrou lá no Shorter Sheriff no celular, né? Enfim, pra você que é de cyber, que Tem o sim, Rodrigo Jorge, que é Iron Man também. Rodrigo Jorge. Pô, velho, a gente... E aí, se você conhece um profissional de cyber que tem essa vida fitness, de saúde, e consegue conciliar isso, marca essa pessoa aqui nos comentários pra gente deixar isso como Você esqueceu homenagem. de um cara, assassino, faixa branca. Cara, eu não posso 2 esquecer graus. de um cara que todo episódio fala, nossa, eu tô muito bonito, tô forte pra caramba, olha esse bíceps. Enfim, o cara do jiu-jitsu, Gustavo Marques. Um beijo pra Uma você. arma humana. 1 minuto no terminal, Josu. Pô, então vamos para um minuto no terminal com o nosso amigo Carlão, que é o nosso momento bate-bola, jogo rápido. Carlão, fala pra gente rapidamente quem te inspira. Cara, quem me inspira, eu posso falar meus pais? Com certeza. São pessoas que venceram na vida, cara, saíram do zero, da roça, do nada, prestaram concurso público, passaram, se aposentaram. Meu pai na Autoban, que é a antiga Dércia, minha mãe no Fórum de Campinas. Hoje não estão mais comigo, mas foram pessoas, caraca, meus pais venceram, velho. Foram atrás. Muito bom. Existe algum livro ou algum filme que você recomenda? Cara, você sabe que eu gosto de coisa totalmente aleatória a cyber. Porque cyber é uma coisa que eu já tô montado em. Eu estudo todos os dias, leio todos os dias papers, acordo cedo, mas eu gosto de filmes assim. Senhor dos Anéis, por exemplo. Esses dias eu assisti tudo, de novo. Que legal. E sempre tem alguma coisa diferente pra mim. E eu procuro sair um pouquinho dessa casca, assim, pra eu realmente ficar com a cabeça um pouco mais aberta. Filosofar, né? Eu gosto Eu disso. sou cristão, então, tipo, cara, às vezes eu leio papers, eu procuro não ter livros físicos, assim, coisas que eu sei que, tipo, vão enriquecer, assim. Uhum. Um hábito diário que faz a diferença na sua liderança. Oração. Fisiculturismo ou cibersegurança? Qual exige mais disciplina? Cibersegurança, fisiculturismo é repetição. Se você souber fazer certinho, você vai ver o seu corpo mudar, mesmo sendo uma repetição. Cyber, extremamente dinâmico. Nossa, interessante Muito isso. bom. Uma frase que representa a sua forma de liderar. Vamos junto. Tamo junto. Sempre juntos. É isso. Coletivo, né, meu velho? Sempre. Muito bom. Carlão, em uma palavra. Coração. Gu, fechamos um minuto no terminal. Entramos no momento Bora Conscientizar com a tua mensagem final, a que você desejar, que você quiser para todo o nosso público. Cara, eu quero agradecer vocês dois. A mensagem final é pra vocês dois. Esse trabalho que vocês fazem aqui é sensacional, eu admiro. Eu sempre quis fazer parte. Porque são várias pessoas que já vieram aqui, pessoas que eu admiro. São pessoas que estão no meu trabalho e que eu trabalho com. Imagina você trabalhar num lugar onde você admira as pessoas, cara. E falta uma pessoa ainda que eu não posso falar, que também é meu amigo, que tá pra chegar. É um cara que eu admiro muito. Imagina você estar num podcast onde você admira as pessoas. Imagina você estar no trabalho onde você admira as pessoas. Uhum. Cara, isso é o melhor dos mundos. Obrigado pela oportunidade e parabéns por tudo que vocês fazem aqui. Cara, de novo, repetindo aqui, é um episódio muito bacana esse, sabe? Pra mim, enquanto CPF também.
fora do TechSecker aqui, do host. Parabéns pela tua carreira, parabéns pelo profissional, pela pessoa que você é, pelo pai que você é. Eu lembro da conversa que a gente teve no LinkedIn ali, você mostrando também, cara, quando eu vou, eu quero muito ir, então isso é muito genuíno, cara. Parabéns mais uma vez e as portas sempre estarão abertas para você aqui no nosso Fico TechSec. extremamente feliz. E vocês, se precisarem de mim, eu tô aqui. Meu telefone vermelho. Lembra disso. Obrigado, Carlão. Carlão, sem palavras, cara. Obrigado por ser esse cara humano, cara. É isso. Eu acho que acima de tudo, a gente fica feliz de conectar com pessoas humanas. Muito bom. No final de tudo, vai ser disso que a gente vai lembrar. Com certeza. Então, Sim. muito feliz de ter você aqui e o Gustavo falou muito bem. Portas abertas pra você, meu velho. Conta com a Obrigado gente. mesmo. Cara, eu aceito qualquer convite pra voltar. Foi sensacional. É a pergunta que não quer escalar. Gostou da participação? Cara, muito legal. Muito legal. Tenho certeza que, sinceramente, pode ser que seja o sonho de muitos profissionais aparecer aqui. Não só pelo hype que vocês têm, mas pelo troca do bate-bola, cara. É um bate-bola inteligente, é um bate-bola humano. Tem enredo. Não vou falar desculpa, não, porque tá muito profissional. É enredo mesmo. Tem começo, meio e fim, você fica à vontade. Não existe um segundo de desconforto. Acho que, cara, é muito bem pensado. É por isso que tem tantos seguidores aí, tem tanta gente querendo participar. Parabéns, cara. Isso É para nós é um sensacional. prêmio que você falou agora. Obrigado, gratidão. Gratidão. Tamo junto demais. Um abraço pra Helena. Sucesso nos treinos. A gente vai acompanhar lá e torcer pra você Ano lá que no. vem, Mr. Olímpia, hein? Vamos torcer muito por você, meu velho. Bora. Eu acompanho, viu? Mesmo. No Brasil? Vai ser no Brasil? Vai ser aqui em São Paulo. Chama Masters Olímpia, é pros velhos, entendeu? Acima de 45 anos. Mas eu acompanho. Inclusive, quando sobe no palco, o cara começa a falar, ó, sobe da direita pra esquerda, começa a virar. E eu falei, eita, o cara não tá bem e tal. Sim, Tô torcendo por você. engraçado, cara. Minha tia e meu tio, eles foram representando meus pais, talvez. E eu fiquei inseguro, porque eu achei que eles não fossem gostar. Cara, eles adoraram. Inclusive, eles até, não, esse tá melhor que aquele. Não, esse aqui tem esse aqui. Já que ficaram críticos de fisiculturismo, sendo Legal. que foi a primeira vez que eles foram assistir. E eu super inseguro, achando que eles não fossem gostar. Quando eu postei e falei que ia competir de novo no próximo ano, a minha tia foi a primeira a curtir, cara. Que legal. Isso é bem legal, eu fiquei super Parabéns, feliz. velho. Parabéns pelo amor que você tem pela sua família. Você fala repetidas vezes, dá pra ver que é genuíno. E parabéns de novo pelo esporte, cara, porque é um esporte que eu gosto. A galera do meu trabalho me alopra. Gosta de ver homem de tanguinha. Enfim, mas eu Tem mulher gosto. também. Tem mulher Tem também. mulher também. Mas é um esporte que eu aprendi a gostar, entender, enfim, mesmo talvez não praticando, eu acho muito legal. Parabéns. Legal, velho. boa. Quantos quilos de frango você come por semana? Cara, por dia são uns 200, 600 gramas, mas eu tenho outras refeições super pesadas. Quando eu saio do trabalho, eu tomo 1,5 litro de açaí batido com pasta de amendoim, whey e banana. Caraca, Eu mano. preciso comer 7.000 calorias por dia. E Boa. mesmo assim, meu peso aumenta devagarzinho, porque treino pesado, suplementação, uso anabolizantes, você consegue segurar e manter bem o seu físico, mesmo em superávit calórico. É um xadrez, é um jogo de xadrez, principalmente porque eu tenho 45 anos. Se eu tivesse 20, cara, ia estar voando. Renato Cariani, Júlio Balestrin, Ramon Dino, você que tá se interessando pelo assunto de segurança da informação e falou, pô, encontrei um cara Galera que da fisiculturismo. Growth. Pessoal aí, tem um cara aqui, viu, galera? Não vacila. Cadê meu patrocínio, hein? É isso aí. É isso, pessoal. Então, encerrando esse grande episódio, agradecendo os nossos parceiros e patrocinadores, Apura, Netrix, Logical IT, Kimoshiro, Bifish, G2 brindes personalizados e você, TechSecker, que está aqui. Não deixe de curtir, compartilhar e comentar aqui pro Carlão o que você achou desse episódio. Até o próximo episódio e bora! Bora conscientizar. Valeu. Valeu! Cara, sensacional, meu irmão. Valeu, mano. Carlão, Sensacional. mano, vamos tirar uma foto pra postar no Instagram. Bora. Este episódio é uma realização do TechSec Podcast, apresentado por Josué Santos e Gustavo Marques. Apoio de Apura Cyber Intelligence, Bifish, Logical IT, Netrix, Kimoshiro e G2 Brinde Personalizados. Um oferecimento Pub Produções.